8 horas da manhã em ponto, estamos dando início ao Jornal da Bandeirantes Gente, a edição do dia 27 de novembro de 2024. O indiciamento do ex-presidente Bolsonaro e outros 36 envolvidos em um plano para impedir a posse do presidente Lula em 2022 será analisado agora pela Procuradoria-Geral da República. Com a queda do sigilo, houve acesso à íntegra da investigação da Polícia Federal. É verdade que boa parte do conteúdo já tinha sido vazado. O inquérito afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha domínio do fato. É uma tese semelhante à atribuída a José Dirceu no esquema do Mensalão, também julgado pelo STF. Vale lembrar que aquele julgamento demorou 4 meses para acontecer. E ele aconteceu no plenário do Supremo, ou seja, os 11 ministros se debruçaram sobre a tese. Agora, há um indicativo do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, de que isso possa parar na primeira turma. Devemos lembrar que foi justamente o Mensalão que passou a dividir para as turmas esses casos mais rumorosos. Até então, isso tudo ficava no plenário do Supremo. Tem ministro já torcendo o nariz com essa ideia do ministro Alexandre de Moraes de levar o caso para a primeira turma. O ideal mesmo é que ficasse no plenário e que nós tivéssemos a análise, né, já que essa foi a interpretação de que há foro privilegiado, que nós tenhamos a análise por parte do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que naquela oportunidade do Mensalão, os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli foram os únicos que não acompanharam o entendimento do ministro relator Joaquim Barbosa sobre o domínio do fato, ou seja, a autoridade superior, aquele plano não poderia estar sendo desenvolvido sem o conhecimento de quem manda. Será que dessa vez Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli vão concordar ou discordar com a tese do domínio do fato? O Ricardo Lewandowski não está mais no Supremo Tribunal Federal, não tem como saber, a não seja em manifestações que possam surgir a partir de entrevistas. O ministro Dias Toffoli, esse sim, vai votar e nós vamos saber como é que ele pensa a respeito desse assunto. A repercussão do caso da tentativa de instalar um estado de sítio sem propósito ou um golpe de Estado não pode arranhar a imagem das Forças Armadas do Brasil. 25 indiciados, é verdade, são militares, mas é preciso ressaltar que a maioria da corporação não aderiu a essa ideia. E 2 nomes despontam como candidatos a entrarem para a história do Brasil com atitudes que seguiram a missão constitucional das Forças Armadas. São eles, os generais Freire Gomes e Batista Júnior, comandantes do Exército e também da Aeronáutica, que refutaram qualquer tentativa aventureira. No fim do processo, nós poderemos concluir que eles foram quem salvaram a pátria ao confrontar Braga Neto, Paulo Sérgio da Defesa e Almir Garnier da Marinha, claro, se forem comprovadas as investigações da Polícia Federal. Bolsonaro veio a público se defender. Nós acompanhamos ontem aqui no Jornal Gente as manifestações depois de uma entrevista no aeroporto, depois de desembarcar em Brasília. Até porque os seus aliados mais próximos também estão sendo investigados e, nesse caso, não podem emitir uma linha de defesa do presidente, já que também estão sendo alvos dessa acusação por parte da Polícia Federal. A linha de defesa do presidente Bolsonaro é bem inteligente, orientado pelo brilhante advogado criminalista Paulo Cunha Bueno, que já participou de entrevistas aqui no Jornal Gente conosco antes de assumir essa função de defensor de Bolsonaro. Negar a tentativa de golpe e afirmar que tudo que foi feito estava dentro da Constituição Federal. Essa já foi a tese que nós descobrimos pelas declarações do ex-presidente da República. Lembrando sempre que todo esse trabalho pode acabar na lata do lixo. Por quê? Porque o fato do ministro Alexandre de Moraes ser vítima e julgador, comandante do inquérito, pode provocar anulação, assim como aconteceu na Lava Jato com o juiz Sérgio Moro e os procuradores da República. Reunião prévia com autoridades, Lula, Procurador-Geral da República, ministros do Supremo, Polícia Federal, repito, as denúncias são sérias, têm de ser investigadas, podem ser comprovadas, mas esse caminho escolhido para a forma de julgamento pode lá na frente alterar o curso das coisas. Até porque a composição do Supremo Tribunal Federal mudou e nós tivemos investigações que foram absolutamente terminadas
e sem efeitos práticos por conta desse tipo de rito que não seguiu aquilo que está na nossa legislação à risca. O que podemos comparar também da Lava Jato são as empresas, né, que foram muito atacadas, algumas delas destruídas. Não podemos fazer o mesmo agora com as Forças Armadas, porque elas não embarcaram nessa atitude. Alguns membros, é verdade, participaram de um esquema que, por covardia ou algum outro ato, acabou não prosperando. Mas, de qualquer forma, nós temos configurada aqui a missão constitucional daqueles que comandavam tropas e colocaram a coisa no eixo para que essas ideias não tivessem aí patamares mais altos e pudessem atingir a democracia brasileira. O Cláudio Humberto está em Brasília acompanhando outros assuntos e tem destaque também na abertura do Jornal Gente de hoje. Fala, Cláudio, bom dia. Olá, Pedro Campos.